Graça e paz a todos os nossos queridos e amados irmãos em Cristo. Aqui quem fala é o pastor Danilo Estélio e vamos agora para a nossa primeira lição deste segundo trimestre de 2021 na revista do Programa de Educação Cristã Continuada, editado pela Igreja Mãe do Centenário, em Belém do Pará, Convenção CADB, Convenção das Assembleias de Deus no Brasil. Neste trimestre, estudaremos sobre três cartas do apóstolo Paulo, aos Gálatas, aos Efésios e a carta a Filemon. A nossa primeira lição tem como assunto Paulo e a inconstância dos Gálatas. O texto áureo está em Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. A verdade prática nos fala que o fundamento da fé cristã é a única e exclusivamente a morte vicária e ressurreição do Filho de Deus. A leitura bíblica para estudo está na Carta aos Gálatas, capítulo 1, versículos 1 a 24. Os hinos da harpa sugeridos são os de número 205 e 379. Primeira pergunta: quem eram os Gálatas? Eram os cristãos da região da Galácia, que fica na atual Turquia. É uma região onde o apóstolo Paulo tinha plantado várias igrejas, várias comunidades de cristãos. E muitos creram no evangelho. Porém, algum tempo depois, Paulo ficou sabendo que certos mestres religiosos, influentes naquela região, estavam pregando um outro evangelho e dizendo aos crentes: não precisa apenas da graça para serem salvos. Vocês precisam também guardar as obras da lei mosaica. E Paulo escreve esta carta para espancar essa ideia e mostrar que o favor de Deus é obtido através do cumprimento não das leis e dos costumes judaicos, mas sim pela graça de Deus. A maioria dos teólogos entende que a carta aos Gálatas foi a primeira das cartas escrita pelo apóstolo Paulo. É uma das suas cartas mais apologéticas, ou seja, em que ele se envolve na defesa da fé, não apenas da fé cristã, mas também do seu ministério apostólico. Nesta carta, o apóstolo combate as investidas dos judaizantes. Eram judeus que tinham se convertido à fé cristã, porém diziam o seguinte: os não-judeus que estão se convertendo a Cristo também precisam guardar a lei mosaica, assim como nós. Eles questionavam também a autoridade apostólica de Paulo, porque diziam: Paulo não era um dos 12 apóstolos originais, ele apareceu depois. Portanto, a autoridade dele não existe, ou é uma autoridade muito inferior à dos outros apóstolos. O primeiro tópico fala sobre a saudação apostólica. Quando Paulo saúda seus destinatários, ele faz isso de uma forma muito concisa, de forma direta. Ele dá apenas um oi, digamos assim. E ele já parte para a defesa do seu apostolado. Dá a entender, portanto, que Paulo estava sendo difamado ali perante os Gálatas. Alguém ou outras pessoas estavam dizendo que Paulo não tinha a mesma autoridade apostólica dos demais. Por isso ele começa logo dizendo: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. A palavra apóstolo quer dizer mensageiro, embaixador, missionário. Os judaizantes rejeitavam Paulo porque ele não fazia parte dos 12 apóstolos originais. Paulo então se defende e diz que ele recebeu essa missão diretamente de Deus. Paulo também saúda todos os seus irmãos e companheiros nas igrejas da Galácia, daquela região. Ou seja, ele está mostrando que o seu trabalho missionário não é isolado, que ele não é autossuficiente, mas que ele teve colaboradores, ajudadores, irmãos e irmãs em Cristo que o ajudaram a plantar igrejas naquela região. Então, os Gálatas não são apenas os crentes de uma cidade ou de uma certa região, mas é um conglomerado de igrejas que existiam ali na região da Galácia. São elas, por exemplo, Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe e outras, que foram plantadas naquela região da Galácia. Essa parte está narrada nos capítulos 13 e 14 de Atos dos Apóstolos. Paulo também os saúda com graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça, vem do grego charis, tem o sentido de inclinar-se.
Paulo destaca que essa dádiva vem de Deus Pai, e chega a nós através de Cristo Jesus. Essa palavra, graça, aparece 7 vezes na carta aos Gálatas. Além da graça, Paulo também fala do termo paz, que vem do grego erene e do hebraico shalom, que sempre aparece depois da graça. Graça e paz, ou seja, através da graça de Deus nós temos paz com Deus. É o Espírito Santo que inspira Paulo a dizer que a paz só pode vir da graça que liberta e nunca da lei que escraviza. E ele continua, o qual, ou seja, se referindo a Cristo, se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso. Olha, essa palavra desarraigar quer dizer arrancar pelas raízes. É como se nós fôssemos uma planta que estava plantada em solo ruim. Cristo vem e nos arranca ali daquele solo ruim e nos planta numa terra boa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Destaca ainda o nosso comentarista que Paulo é um judeu puro sangue, como nós diríamos, um judeu da gema, criado aos pés de Gamaliel, grande mestre judeu. Ele era fariseu, filho de fariseu, ou seja, ele conhecia a lei como poucos na sua época. Ele poderia apenas simplesmente dizer para os cristãos da Galácia: é verdade, vocês têm que guardar a lei de Moisés. Pelo contrário, ele faz justamente a defesa da graça e mostrando a lei teve a sua época, teve o seu tempo, teve o seu momento para nos conduzir a Cristo, mas agora é a graça de Deus. Vejam que isso não significa que o cristão viva sem lei, sem regras, nada disso. O cristianismo não significa anomia. Porém, a lei que o cristão agora vai seguir não é mais a lei mosaica, e sim a lei de Cristo. O segundo tópico fala da inconstância dos Gálatas. Inconstância é o contrário de constância, é o contrário de ser constante. Significava que eles estavam se deixando levar pelos ventos de doutrina que outros mestres judaizantes estavam colocando na cabeça deles ideias erradas sobre o Evangelho. Assim como Paulo fez na sua época, assim hoje também, muitas vezes, pastores e líderes precisam dar certos puxões de orelha individualmente ou coletivamente nas suas igrejas, nos seus fiéis. As correções que nós recebemos, correções na fé, podem às vezes ser duras, mas são sanadoras e contribuem para o nosso aperfeiçoamento espiritual. E aqui, no primeiro item do segundo tópico, nós temos o espanto de Paulo. Admiro-me, espanto-me, que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Paulo está dizendo, eu estou perplexo, eu estou espantado. Como é que tão rapidamente vocês saíram do evangelho de Cristo para um outro evangelho? Ou seja, a palavra evangelho, ela é múltipla. Ela significa boas novas, mas nem toda boas novas é o evangelho de Cristo, é o evangelho verdadeiro. Nos dias que vivemos, muitos falsos evangelhos estão sendo pregados por aí. E item 2, nós falamos sobre o outro evangelho, Gálatas 1:7. O qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Ao mesmo tempo que Paulo fala de um outro evangelho, ele diz que este não se trata de um evangelho adicional, mas sim é a perversão e corrupção da mensagem do evangelho do reino. Então vejo que essa é uma estratégia muito usada pelo maligno. Quando ele não consegue impedir as pessoas de ouvirem o verdadeiro evangelho, ele falseia o verdadeiro evangelho. Ele coloca meias verdades, ou seja, você leva uma parte de verdades e uma parte de mentiras. Esses são os falsos evangelhos que têm sido proclamados durante toda a história do cristianismo. Nós vemos que desde o início do cristianismo, as heresias, elas surgiram na igreja primitiva. Gnosticismo, montanismo, sabelianismo, arianismo, marcionismo e muitos outros. São outros evangelhos que foram surgindo e que procuravam afastar os crentes da verdadeira fé. A boa nova, o verdadeiro evangelho, ele tem relação com a proclamação do reino de Deus. Aqui o outro evangelho que Paulo está falando é a mentira dos judaizantes, era uma adulteração da verdadeira mensagem de Cristo. E Paulo declara que esse tipo de evangelho é anátema. O que era o anátema? É uma maldição. É algo que deve ser rejeitado porque não tem nada de bom em si mesmo. Paulo, depois de falar da apostasia daquela igreja, sim, a igreja dos Gálatas estava em apostasia. Depois que ele fala da ação nociva dos falsos mestres, Paulo reafirma a singularidade do evangelho e evoca a maldição divina sobre todos que pervertem sua mensagem e perturbam a igreja com falsas doutrinas.
O apóstolo Paulo declara que nem ele próprio, nem sequer um anjo vindo do céu poderia alterar a mensagem, a verdadeira mensagem do Evangelho. É interessante destacar que várias seitas e heresias nos tempos modernos, elas surgiram a partir de visões celestiais. Pessoas que declararam ter visto seres celestiais, anjos, lhes trazendo mensagens do tipo: olha, todas as igrejas estão erradas, você vai fazer a igreja certa, você vai fazer a doutrina certa, seguindo essas e essas regras. Então veja que parece que Paulo já estava antevendo o que aconteceria nos nossos dias. O Evangelho, portanto, é maior do que todos. O Evangelho é de Cristo. Ele é maior do que os apóstolos, maior do que os anjos, maior do que qualquer mestre, qualquer preletor possa fazer. É um evangelho simples, quando pregado e vivido, que traz bênção, mas o evangelho adulterado gera maldição. Atenção para um detalhe, quando fala aqui do evangelho simples, não quer dizer que toda a doutrina bíblica seja simples. É simples numa parte, porém, as doutrinas bíblicas são complexas. As doutrinas bíblicas que fazem parte do Evangelho, elas têm sim um grau de complexidade muito elevado. A palavra anátema, repetimos, significa maldito, não é uma simples praga contra alguém, impor uma disciplina, nada disso. Os que maculam o Evangelho se tornam malditos porque eles mancham a palavra de Deus e passam a estar debaixo de sua reprovação. O crente precisa entender que o Evangelho de Cristo não carece de apêndices, de adaptações. Porém, o Evangelho de Cristo, ele precisa ser atualizado na sua linguagem, para que cada povo, cada local, cada época possa entender o que ele significa. Se você pegar, por exemplo, apenas o palavreado judaico-cristão, um oriental talvez tenha dificuldade de entender aqueles conceitos. Isso precisa ser colocado de uma forma que aquele povo possa entender aqueles conceitos. No terceiro tópico, nós vemos aqui Paulo à prova viva. Os ataques à pessoa de Paulo e ao seu ministério apostólico eram intensos. Após fazer duras exortações aos Gálatas sobre a inconstância na fé deles, o apóstolo Paulo começa a expor as bases do seu chamado. Ele começa a dar o seu testemunho. Ele escreve: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Os judeus convertidos à fé cristã diziam que a salvação, somente pela graça, levaria os gálatas a viver uma vida sem responsabilidade quanto à santidade. Eles achavam que viver sem a lei mosaica tornaria os gálatas relaxados espiritualmente, como se o evangelho de Cristo não tivesse regras até mais rígidas do que a lei mosaica, que não tem por missão agradar a homens e que anuncia o evangelho que recebeu por revelação do próprio Cristo. Os judaizantes viam a liberdade evangélica pregada por Paulo como uma apologia ao relaxamento espiritual. Assim como hoje muitos judaizantes, sim, existem hoje grupos judaizantes, afirmam: vocês não querem guardar isso ou aquilo da lei de Deus, então vocês querem viver totalmente sem lei. Mentira! Aí é a falácia do 8 ou 80. Se você não quer guardar essa parte aqui da lei, então você não quer guardar nada da lei, você quer viver sem lei. Isso é um argumento de Satanás e que tem levado muitas pessoas ao erro. O cristão, ele vive sem lei? De forma nenhuma. O cristão tem regras a seguir? Claro, mas são regras relaxantes espiritualmente? Pelo contrário, a lei de Cristo ela é mais exigente do que a lei mosaica em vários aspectos. Então Paulo enfatiza que Cristo já fizera o suficiente para a redenção do pecador. O crente não é salvo por aquilo que ele faz, pelas obras, mas ele é salvo por crer que Cristo já realizou e fez o que era necessário fazer, de forma completa e eficaz em sua morte vicária e ressurreição gloriosa. Portanto, nós observamos que as obras que o cristão faz não era para ser salvo, mas porque ele já é salvo. E agora Paulo usa o seu exemplo de perseguidor apóstolo, porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Aqui Paulo usa o seu próprio testemunho, que era bem conhecido pelas pessoas da sua época. Ele se declara que era um perseguidor de cristãos, ele assolava, destruía a igreja. Ou seja, ele prendia os cristãos, ele perseguia. Nos primeiros tempos, a maior oposição dos cristãos não foi os pagãos, não foram os romanos, mas sim os próprios judeus. A mudança de rumo na vida de Paulo mudou realmente
a forma como eles observavam esse discípulo. Ele era uma prova viva de que Cristo transforma o mais vil pecador, mesmo o pecador religioso, porque nós criamos a ideia de que pecador é apenas aquela pessoa que vive na boemia, nos vícios, no roubo, no assassinato. Não é assim. Existem pecadores religiosos. E o fundamentalismo religioso mal posicionado, ele transforma os seres humanos em grandes pecadores, porque eles criam a ideia de que tudo que estão fazendo de errado, Deus aprova, é para a glória de Deus. Assim Paulo era, mas quando ele tem um encontro pessoal com Jesus Cristo, a sua vida muda. E essa mudança ele usa agora para dizer aos Gálatas: vejam o que eu era e no que Deus me transformou. No terceiro item do segundo tópico, nós lemos sobre o apóstolo preparado. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia agora prega a fé que outrora procurava destruir. Paulo destaca que o seu chamado se deu como o de Jeremias. Antes de haver nascido, Deus já tinha um plano especial para ele. Ele ainda relata que após conhecer a Cristo, ele não se tornou um apóstolo do dia para a noite. Ele passou um período de 3 anos numa espécie de retiro espiritual nas regiões da Arábia e de Damasco. Lembra que ele ia para Damasco perseguir os cristãos? Mas agora, salvo, transformado por Cristo, ele passa um período de 3 anos ali retirado. Tudo leva a crer que nesse período Paulo se aprofunda nas questões das Escrituras do Antigo Testamento e também recebe de Cristo revelações que outros apóstolos não tinham recebido. Decorridos 3 anos então, relata ele, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas, ou seja, o apóstolo Pedro, e permaneci com ele 15 dias. Durante 2 semanas, esses 2 homens de Deus conversaram sobre as questões cruciais da fé cristã. Sabendo que Pedro era também uma base evangelística muito grande, ele não exclui a importância do apóstolo Pedro em momento algum, porém a utiliza também como parte da sua própria experiência. Ele se encontrou com o apóstolo Pedro, chamado aqui por ele de Cefas, que era o nome aramaico de Pedro. Ele mostra humildade na sua posição. Ainda que ele fosse um grande erudito e teologicamente, em vários pontos, ele era superior a Pedro, que era, no fim das contas, um simples ex-pescador, mas ele mostra a humildade. Ele mostra saber que servir à igreja e ao reino de Deus também passa pelo respeito com os seus pares e líderes. Então, este exemplo de Paulo, ao mesmo tempo que destaca a sua autoridade apostólica, ele também destaca a posição importante dos outros apóstolos. Conclui o nosso comentarista que devemos permanecer na graça de Cristo e firmes na fé, pois a realidade espiritual atual é tão desafiante quanto a dos irmãos Gálatas. Assim como naquela época nós temos falsos mestres querendo perverter a fé cristã. Os falsos evangelhos estão aí, se espalhando de várias formas. O evangelho da prosperidade, o evangelho de uma graça barata. Tudo isso são desvirtuamentos do verdadeiro Evangelho de Cristo. Portanto, são questões que a igreja não pode negligenciar. Nós temos que fugir tanto do legalismo extremo quanto do relaxamento espiritual extremo. Nós temos que saber nos posicionar de forma equilibrada na nossa caminhada cristã, sem nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda. É interessante que a Bíblia sempre fala de desviar para a direita primeiro e desviar para a esquerda depois. Porque é muito fácil você se desviar para a direita. É muito fácil você pegar usos e costumes, dogmas religiosos e colocar aquilo como padrão, como o mais importante de tudo. Então, é um risco que nós temos que vigiar muito para não nos cair. Esse, portanto, é um breve resumo da nossa lição e amanhã na sua Escola Bíblica Dominical você com certeza vai aprender muito mais. Visite também a nossa página na internet, palavravivaefiel.blogspot.com, onde você encontrará essas e outras várias lições da Escola Bíblica Dominical para tempo de estudo da Escola Dominical.